Olá, turmas de Biofísica. A gente vai passar agora para uma nova sessão da disciplina de Biofísica. Essa sessão é chamada de Biomecânica e aqui a gente vai ter um capítulo só, que é a Biofísica da Respiração. O que vai nos interessar aqui é a mecânica respiratória, basicamente a parte da biofísica que trata da mobilização do ar para dentro e para fora do sistema respiratório e as forças e as resistências envolvidas nesse processo. Vocês, em fisiologia, vão discutir outros aspectos da respiração, como as trocas respiratórias, as curvas de saturação de oxigênio e várias outras coisas. E em bioquímica, vocês já conversaram sobre a respiração celular, quer dizer, como que o oxigênio ele interage aí na cadeia respiratória, ciclo de Krebs, para a transformação de energia para as células. Isso, então, faz parte do assunto mais geral de respiração, mas respiração celular. Então, aqui a gente vai ficar restrito a essa parte da mecânica respiratória, mas tem dados interessantes para a gente discutir. Então, vamos começar. Então, vamos começar a discussão da biofísica da respiração, relembrando um pouco da anatomia do sistema respiratório. Basicamente, o sistema é formado por vias aéreas, por onde o ar vai entrar e sair dos pulmões, os pulmões propriamente dito, esquerdo e direito, e a caixa torácica. A gente já vai falar sobre as estruturas que compõem essa caixa torácica, mas basicamente é essa caixa que protege o pulmão. Outra característica importante é que todo o sistema pulmonar ele é formado por fibras elásticas que acabam uma extensa trama de fibras elásticas que formam o parênquima pulmonar, e isso confere uma característica física essencial para os pulmões, que é a possibilidade de ele acumular energia potencial elástica durante o processo de inspiração e depois utilizar essa energia potencial elástica acumulada durante o processo de expiração. Então, quando você inspira, você está acumulando energia potencial elástica, e depois, quando você expira, você usa essa energia acumulada no processo de expandir os pulmões, todo o sistema pulmonar, não só os pulmões propriamente dito, mas também as vias, e depois você contrair esse sistema para que os gradientes de pressão possam ser criados, para que o ar entre durante a inspiração e depois o ar saia durante a expiração. Então, essa é uma característica física, biofísica mais importante do aparelho respiratório. Então, aqui nessa figura você tem um exemplo das bifurcações que ocorrem no sistema das vias respiratórias. Aí, a partir da traqueia, então vão começando as divisões aí desses tubos respiratórios em várias gerações, que vão até chegar lá no saco alveolar, cerca de 23 dicotomias desse tipo aí. Então, aqui nessa figura você pode ver uma zona condutiva. Então, nessa zona, até essa geração 16, não ocorrem trocas respiratórias, mesmo chegando lá a nível de bronquíolos. E depois uma zona que a gente chama de zona respiratória. Aí você já tem o início dos sacos alveolares, e aí você já começa a ter alguma troca respiratória. E quando chega lá na divisão 23, você tem os alvéolos, os sacos alveolares, onde ocorre aí sim, onde ocorre com maior eficiência as trocas gasosas. Então, e esse sistema, sempre lembra que ele é um sistema elástico. Aí, no caso do tubo, você pode ter aumento tanto durante a inspiração durante a expiração você pode ter aumento tanto do comprimento do tubo quanto do diâmetro do tubo. Então, não só os sacos alveolares se expandem, mas também as vias respiratórias. E durante a expiração, esses comprimentos e diâmetros voltam ao seu valor de repouso. Quando você não está nem inspirando e nem expirando, se diz que a gente está numa pausa respiratória. E aí o volume não se altera.
Nesse slide a gente tem listada aí as estruturas que formam essa caixa torácica ou a parede torácica. Então ela é formada por vários elementos aí, a pele, tecido celular subcutâneo, os arcos costais, as costelas, o externo, as clavículas, a coluna vertebral, ligamentos e músculos, pleura parietal, vasos e nervos. Além dos músculos inspiratórios, o principal deles o diafragma, que separa tórax do abdômen, os intercostais externos e o grande peitoral. Os músculos expiratórios podem se dividir em músculos do abdômen transverso do abdômen, oblíquos externos, oblíquos internos, reto abdominal, e os torácicos, o triangular do externo, intercostais internos. Durante o processo de inspiração e expiração, normalmente a ação dos músculos inspiratórios e expiratórios ela é complementar, né? Enquanto um está contraído, o outro está relaxado. Outra coisa que eu esqueci de falar no primeiro slide é a presença das pleuras. A pleura parietal e a pleura visceral, elas funcionam como um tipo de proteção para o pulmão. Então o pulmão ele está separado dessa caixa torácica, dessa parede torácica, principalmente pela pleura parietal, e aí você tem um espaço quase que virtual, e depois cobrindo o parênquima pulmonar propriamente dito, você tem a pleura visceral. Esse espaço é preenchido com um líquido, que é o líquido pleural, e isso às vezes pode ter consequência clínica quando você tem algum traumatismo e o rompimento das pleuras. A gente vai comentar mais para frente. Então aqui a mecânica da respiração. Vejam, como o sistema físico que a gente tem aí o ar que a gente respira, ele fica preso dentro do sistema respiratório. Imagine você o ar preso dentro dos alvéolos. Então quando o ar está dentro de um determinado volume, essas moléculas de ar exercem pressão sobre as paredes desse compartimento, no nosso caso os alvéolos. Então da física a gente tira aqui, à medida que você aumenta o volume, e isso acontece durante o processo de inspiração, a pressão interna exercida sobre as moléculas de ar, sobre as paredes desses alvéolos diminui. Então quanto maior o volume, menor a pressão interna. Isso que vai criar o gradiente de pressão entre o lado de fora, a gente está submetido à pressão atmosférica, e o lado de dentro do pulmão. Aí quando você inspira, há um aumento de volume e, portanto, a pressão intrapulmonar ela diminui. E aí assim, com essa diferença de pressão, você tem um fluxo de ar para dentro das vias aéreas. Durante a expiração, ocorre o contrário, você contrai, você diminui o volume de todo o sistema respiratório, a pressão aumenta, eventualmente ela fica acima da pressão atmosférica e o ar sai das vias pulmonares. Essa é basicamente a mecânica da respiração. A pressão pleural, que é aquela que a gente já comentou, ela também responde dessa maneira. Então, durante uma pausa respiratória, foi medida a pressão pleural. Essa pressão pode ser medida ou você pondo um catéter próximo do esôfago que reflete essa pressão pleural, ou você faz uma punção com uma agulha ligada a um manômetro. Então você pode, em animais experimentais, você pode registrar as alterações da pressão pleural. Então, olha, durante uma pausa respiratória, essa pressão pleural já é negativa, mesmo você não inspirando ou não inspirando ou expirando, essa pressão é negativa, menos 2 centímetros de água a menos 5 centímetros de água. Centímetros de água aí é a unidade que ele está usando para pressão. Então isso significa que mesmo numa pausa respiratória, os alvéolos pulmonares, todo o sistema está parcialmente expandido. E quem mantém eles parcialmente expandidos é essa pressão negativa intrapleural.
Durante a inspiração, veja que fica mais negativa ainda, porque você expande, aumenta o volume, diminui a pressão. Ela vai de menos 4 a menos 8 centímetros de água. E no exercício ou doenças obstrutivas, geralmente asma brônquica, bronquite, a pessoa tem dificuldade na expiração, então essa pressão intrapleural ela fica mais negativa ainda. Mas normalmente ela fica oscilando aí entre menos 2 e menos 4 centímetros de água. Ele vai trazer um conceito aí no livro que é a chamada prensa abdominal. Então quando você, durante a expiração, aquela musculatura do abdômen empurra o diafragma para cima e exerce uma função de pistão aí, isso que ele chama de prensa abdominal, o que favorece o aumento da pressão intrapulmonar e força com que o ar saia das vias respiratórias. Essa tabela 3 ela mostra a variação da pressão inspiratória e expiratória máximas com o volume pulmonar. Então, esses resultados eles mostram que a pressão final depende do volume inicial dos pulmões. Então, ele mostra uma relação aí nessa tabela da capacidade vital. Esse é um tipo de capacidade que a gente vai discutir em seguida, mas na verdade a capacidade vital ela representa o volume de ar que a gente inspira e depois expira durante um ciclo normal de respiração. Então, quando você começa a inspirar, a tua capacidade vital vai aumentando. Então, e à medida que ela vai aumentando, se você olhar para a pressão expiratória máxima, ela vai aumentando também. Então, quando você tem o máximo de capacidade vital, é quando você estira mais os músculos expiratórios. E ao contrário, os músculos, à medida que você atinge esse máximo, os músculos inspiratórios ficam relaxados. Então, existe uma relação, é aquilo que a gente já tinha comentado, dessa relação inversa entre as duas musculaturas. E esse gráfico aqui, ele mostra a relação entre a força muscular e o tamanho do sarcômero. Então, o comportamento é muito parecido com o comportamento de uma mola. Então, à medida que você estira a musculatura, ela vai aumentando a sua tensão máxima, que é o que ele está medindo aí no eixo Y. Então, fração da tensão máxima. E ali no eixo X ele está vendo o tamanho do sarcômero. Lembra aquela distância entre duas bandas A? À medida que você aumenta o tamanho do sarcômero, a tensão do músculo vai aumentando até um ponto crítico. Então todo músculo ele tem um ponto crítico de estiramento, que se você exceder esse ponto, aí você rompe as fibras musculares e a tensão cai. É basicamente essa relação que você está vendo nessa figura. Então, à medida que aumenta o tamanho do sarcômero, acúmulo da energia potencial elástica, essa tensão no músculo aumenta. E depois essa energia acumulada é usada no processo contrário, que é de relaxamento dessa musculatura. Então, uma das forças para vencer, porque veja, é interessante, o sistema pulmonar ele resiste à expansão. Então, tanto as forças elásticas, depois a gente mais para frente vai discutir sobre a tensão superficial, são forças que resistem ao enchimento. Então, naturalmente a gente faz um esforço para respirar, e justamente para vencer essas forças. Uma das forças importantes a serem vencidas também é a resistência das vias aéreas. E isso se deve ao escoamento de ar nessas vias respiratórias, como está sendo mostrado nessa figura aí. Então é o fluxo de ar por um tubo, os tubos, depois até chegar nos alvéolos, você tem esses sacos alveolares. Então da física se sabe que os fluxos podem ser, e isso vale para qualquer tipo de fluido. Aqui vai valer o fluido que nós estamos falando, é o ar, que é o ar que a gente respira, mas quando vocês estiverem estudando o sistema circulatório, aqui na biofísica a gente não vai tratar desse assunto, vocês vão ver lá em fisiologia, você tem o fluxo através dos vasos sanguíneos. E as leis físicas que regem esse comportamento são as mesmas. Então, normalmente a gente vai ter
um fluxo que a gente chama de laminar, que é o fluxo organizado através dos tubos respiratórios. Você está vendo aí que na parte de cima da figura que a velocidade ela aumenta à medida que você vai se afastando das paredes do tubo. À medida que você se aproxima da parede, você tem a resistência do fluido, no caso do ar, com as paredes do tubo. Então ali está a maior resistência. O fluxo laminar é um fluxo organizado, mas tem alguns fatores que transformam um fluxo laminar em um fluxo turbulento. Um dos fatores é quando você tem uma transição abrupta de um diâmetro maior para um diâmetro menor, ou algum tipo de obstrução. Nas vias respiratórias, o principal são o fechamento das vias, já que essas vias são bastante elásticas, elas respondem, por exemplo, a infecções ou processos alérgicos que fazem com que as paredes dos tubos elas colabem às vezes, e isso é um fator que gera o fluxo turbulento. Aqui o fator que ele está mostrando é quando você tem um gradiente de pressão muito grande. Então, até um determinado ponto de diferença de pressão, quando você aumenta a pressão, o fluxo aumenta. E aí o fluxo de ar ele ocorre através do fluxo laminar. Mas a partir de um determinado gradiente de pressão maior, você pode gerar um fluxo turbulento, e ele está mostrando nessa figura aí, essa linha tracejada é o ponto onde você começa a ter fluxo turbulento. A equação física que rege aí o fluxo através de tubos é fluxo, esse θ aí, que é o símbolo de fluxo, ele é proporcional à diferença de pressão dos dois lados do tubo, vezes π. R ao quadrado é o raio, R a quarta é o raio do tubo. Então veja aí, por esse coeficiente aí 4, você já pode ver que o raio é o principal fator que controla o fluxo. E o fluxo é inversamente proporcional a 8 vezes a viscosidade do fluido. Às vezes o ar pode estar viscoso, o sangue pode estar viscoso, e o comprimento do tubo. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo, porque a resistência aí acaba aumentando. Quanto maior a viscosidade, menor o fluxo também. Ou a gente pode escrever essa de maneira de aí nessa equação abaixo você tem a resistência. Então a resistência é proporcional a 8 vezes a viscosidade vezes o comprimento, e inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então essas são as equações que regem aí o fluxo através de respiratórios. Então aí a gente tem os tipos de escoamento, o laminar, o turbulento, e você pode ter um escoamento misto. Tem dois aspectos clínicos aí importantes. O ideal é um fluxo laminar através das vias respiratórias, porque ele não encontra resistência e o ar pode ser distribuído por todo o sistema respiratório sem nenhum problema. E outra coisa, vai ter um capítulo aí que a gente não vai discutir dessa vez, que é a ausculta pulmonar, onde você pode auscultar os sons do sistema respiratório. E isso na clínica é bastante importante para você saber se tem algum problema, especialmente problemas relacionados ao fluxo de ar através das vias respiratórias. Então o fluxo turbulento ele gera ruído, então é muito fácil de escutar com auxílio de um estetoscópio o fluxo turbulento, ele é ruidoso. Já o fluxo laminar, ele tem um som agradável, então assim o médico ele pode detectar se tem algum tipo de obstrução, algum tipo de colabamento das vias respiratórias. Colabamento seria o fechamento dessas vias, dependendo de algum tipo de doença ou outro tipo de fator. E do ponto de vista da física, isso pode ser quantificado. O chamado número de Reynolds, ele tem um número que ele mostra tendência para você ter um fluxo turbulento. Se esse número for maior do que 2000 em grandezas do sistema CGS, você tem a tendência aí para um fluxo turbulento. E basicamente ele depende desses fatores que estão escritos aí na equação, onde V é a velocidade média do fluido, D é a velocidade média, D é o diâmetro do tubo,
o μ é a densidade do fluido e esse nzinho ali é a viscosidade cinemática do fluido. Então, se você calcular esses valores e te der um número maior do que 2000, aí há a tendência de fluxo turbulento. Não há uma maneira teórica para detectar isso em sistemas mais artificiais, porque às vezes é interessante fazer uma modelagem teórica de como a realidade que você encontra no organismo pode ser mimetizada e outros fatores podem ser estudados com essa modelagem. Então, em resumo, existem várias forças envolvidas nesse escoamento, no trânsito de ar através das vias aéreas. As forças elásticas da parede torácica, a gente já comentou, isso é uma característica de todo o sistema. A resistência viscosa do ar, né, então a qualidade do ar é importante. A resistência promovida pela turbulência, fluxo laminar ou fluxo turbulento. A resistência oferecida durante a alteração de volume e forma dos órgãos. Então, para você sair de um sistema que está vazio para um cheio, existem certas forças envolvidas, isso causa uma resistência. As forças de atrito entre o ar e as estruturas para onde ele vai fluir. E as forças necessárias para vencer a inércia dos sistemas móveis. Alguns aspectos aí a gente vai discutir mais à frente, quando estiver falando da tensão superficial. O físico Daniel Bernoulli, ele fez estudando hidrodinâmica, quer dizer, a propriedade de líquidos em tubos, ele fez uma observação importante, a gente já sabe que vale para o sistema respiratório. Ele estudou a relação entre a velocidade do fluxo e a pressão nas paredes internas exercidas sobre os tubos. E ele viu uma relação inversa. Então, quanto maior a velocidade, menor a pressão exercida sobre as paredes do tubo. E isso ele vai ter uma consequência interessante em alguns tipos de doença que fragilizam as paredes internas dos tubos respiratórios. O enfisema pulmonar é um tipo de doença assim. Então o que acontece? Nos tubos respiratórios, nas vias aéreas, você tem um tecido importante que mantém a elasticidade desse tubo. Então ali depois vocês vão ver melhor em fisiologia e também em farmacologia que você tem um tecido importante ali, tecido liso importante que mantém. Você tem fibras circulares, fibras longitudinal e vários receptores que reagem com diferentes tipos de substâncias, medicamentos e outras substâncias endógenas também, que acabam regulando o diâmetro desses tubos. E no enfisema pulmonar ocorre destruição dessa parede interna do tubo. E aí ele fica muito fragilizado e responde de maneira mais acentuada às diferenças de pressão. Então, nesses casos, se você tiver um aumento da velocidade de fluxo em determinadas partes do ciclo respiratório, você tem uma diminuição muito grande da pressão interna e esse tubo pode se fechar. A gente diz que pode colabar, fechar o sistema. E isso é ruim no processo respiratório. Ele gera os sibilos, que é um sinal de doença do sistema respiratório. Então essa foi a descoberta importante de Bernoulli, Daniel Bernoulli, que se aplica aí às vias aéreas. Então agora a gente passa para a parte das medidas espirográficas, que são as maneiras que a gente tem para quantificar a capacidade pulmonar do indivíduo saudável e, de interesse da clínica, os indivíduos que têm doenças do sistema respiratório. Então, essas medidas espirográficas elas são divididas em volumes, alguns volumes e algumas capacidades. Vamos falar e depois a gente vai demonstrar no espirograma, que é a maneira de a gente experimentalmente fazer esse registro. Então a gente tem um volume corrente, que é o volume de ar inspirado durante o ciclo respiratório normal, ele fica em torno de 500 ml de ar. O volume de reserva inspiratório, que é aquela quantidade de ar que, partindo do volume corrente inspirado, pode ser movimentado durante um esforço máximo. Então você faz o seu ciclo normal, e aí se você inspirar mais, você consegue mobilizar mais ar. Normalmente isso
quando você está em exercício físico, por exemplo, você utiliza esse ar, essa reserva inspiratória. Ele fica em torno de 3.300 mililitros de ar. E depois você tem também o volume de reserva expiratório, que é o volume de ar que se expulsa durante uma inspiração máxima. Esse é um pouco menor, 1.100 1.100 ml. E o volume residual. Esse volume residual é o ar que não pode ser expulso dos pulmões. Então, durante a inspiração e expiração, esse volume de ar sempre fica lá e não pode ser expulso. O ar é renovado, mas essa quantidade de ar sempre fica no sistema respiratório, cerca de 1.200 ml de ar. A partir desses 4 volumes, você forma as capacidades. Então, você tem a capacidade pulmonar total, que é o somatório de todos esses volumes: volume corrente, volume de reserva expiratória, volume de reserva expiratória e volume residual. Isso dá quase 6 litros de ar, 5.800 ml no indivíduo normal. A capacidade vital, que a gente já comentou anteriormente, seria o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório mais o volume de reserva expiratório. Esse é o ar que a gente utiliza para respiração. Além disso, você tem a capacidade inspiratória, que é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, a 2,4 litros de ar. E a capacidade residual funcional, que seria o volume de reserva expiratório mais o volume residual, 1,8 a 3,4 litros de ar. Mas isso pode ser melhor visualizado no gráfico seguinte da espirometria. Então, com a ajuda de um espirômetro, a gente pode registrar esses volumes e as capacidades pulmonares. Então, veja aí, a gente começa ali com o volume corrente, que é a parte mais superior do gráfico, essas ondas mostrando o processo de inspiração subindo, expiração descendo. Aí eu tenho o volume corrente, que é aquela cerca de 500 ml de ar. Se a partir do volume corrente eu faço uma inspiração forçada, eu tenho o volume de reserva inspiratório. Se a partir do volume corrente eu faço uma expiração forçada, eu tenho o volume de reserva expiratória. Então, a partir do volume corrente eu posso expandir, né, aumentar a amplitude respiratória, e aí eu tenho o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório. Esses 3 volumes, corrente, reserva inspiratória e expiratória, formam a capacidade vital que está demonstrada ali, nessa figura, como vocês podem ver. Mas ainda eu tenho o volume residual, que é aquele volume que nunca abandona os pulmões. E aí, a partir dele, eu tenho a capacidade residual funcional, que seria o volume de reserva expiratória mais o volume residual. E a capacidade inspiratória seria o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. E o conjunto todo representa a capacidade pulmonar total. Então, assim, com a ajuda de um espirômetro, você pode registrar esses volumes para indivíduos normais e depois comparar com indivíduos que têm determinadas patologias. Mas também, por exemplo, indivíduos atletas ou indivíduos fumantes. Então, tem vários fatores que interferem com essa capacidade pulmonar. Então, a capacidade pulmonar ela tem uma resiliência. Você pode melhorar a sua capacidade pulmonar total, mas também pode piorar. Então, como a gente já falou, essa espirometria pode ser aplicada às doenças. Então, a gente entende as doenças respiratórias. E aqui a gente tem 2 grandes tipos de doenças respiratórias: as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é aquelas que são caracterizadas pela obstrução, pela diminuição do diâmetro das vias respiratórias. Aí, bronquite, asma e uma série de outras doenças vai aparecer numa tabela logo logo.
E por outro lado, as pneumopatias restritivas, que são aquelas doenças que alteram a complacência pulmonar ou a propriedade de extensibilidade do sistema respiratório. A complacência a gente vai discutir na segunda parte do nosso capítulo, mas basicamente afeta essa capacidade do pulmão expandir e retrair, a sua elasticidade, a sua extensibilidade. E isso em física a gente chama de complacência pulmonar. Então o que ocorre? Nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ocorre obstrução das vias respiratórias. Então aqui tem alguns exemplos: a bronquite crônica, enfisema pulmonar, bronquiectasia, fibrose cística e outras doenças também. Existe uma série de doenças aí que podem alterar esses parâmetros. Mas o que ocorre na espirometria é que há um aumento do volume residual. Então, normalmente a pessoa tem dificuldade no ciclo de expiração nessas doenças e acaba aumentando o volume residual funcional e a capacidade residual funcional por consequência. Aumento desses dois parâmetros. Já nas pneumopatias restritivas, alguns exemplos aí: síndrome da angústia respiratória do adulto, pneumopatia restritiva intrínseca crônica, pneumopatia restritiva extrínseca crônica. Você tem uma diminuição da capacidade pulmonar total e da capacidade vital. Aqui também nos gráficos a seguir fica mais claro entender o efeito dessas duas grandes classes de doenças pulmonares. Então aqui a gente tem um exemplo da espirometria aplicada ao estudo de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como a asma brônquica ou a bronquite. À esquerda é o indivíduo normal, aí a espirometria normal, e à direita é o indivíduo com doença, e você vê que o que chama mais atenção é o aumento do volume residual e, como consequência, o aumento também da capacidade residual funcional. Esses são os dois parâmetros que aumentam nessa doença e, portanto, o indivíduo tem menos ar disponibilizado aí para o seu ciclo respiratório. E já no indivíduo que tem uma pneumopatia restritiva, os parâmetros que vão diminuir aí é a capacidade vital e a capacidade pulmonar total. Então, você olhando o gráfico, parece que dá a impressão que é um achatamento em todos os parâmetros. Aí isso afeta basicamente a capacidade vital do indivíduo, que é o parâmetro mais importante aí para as trocas respiratórias, e como consequência a capacidade pulmonar total. Então a espirometria é um método importante para medir a capacidade pulmonar dos indivíduos normais ou nas doenças. Bom, existem outros dois parâmetros que a gente vai chamar de espirograma e as alças fluxo-volumes, que você tem uma ideia também da capacidade respiratória do indivíduo. Então o espirograma, que é esse mostrado na figura, é o registro temporal do volume de ar expirado. Então aqui você vai pedir para o indivíduo inspirar e depois você vai codificar o ar expirado. E aí você pode construir um gráfico desse tipo. Então no eixo das ordenadas você tem a variação do volume e na abscissa o tempo. E aí você tem três parâmetros importantes aí. O VEF1, que é o volume expirado no primeiro segundo. Então, contando o tempo, você constrói esse gráfico e você constrói essa curva. E aí você vem, no tempo de 1 segundo, vê o volume expirado no primeiro segundo. E aí, nessa curva, você pode tirar os parâmetros do fluxo máximo de ar expirado, que é a tangente a essa curva, e o volume médio expirado, que corresponde a 25% do total da curva, quando ela atinge o seu platô, e a 75%. Então você faz essa reta e você tem o volume expirado médio, né, que tem a ver com a inclinação dessa curva. Então você vê que o volume expirado, o fluxo máximo, é a tangente da curva, que tem um ângulo maior, e o médio, um ângulo um pouquinho menor, que representa 25, os dois pontos, 25 e 75% do volume expirado máximo.
Se você pega o platô até o eixo, até o eixo do tempo, você tem a capacidade vital do indivíduo. Então é uma outra forma de quantificar, aí trabalhando só com volume expirado. E nas doenças fica bem claro o efeito sobre essas medidas do espirograma. Então veja o espirograma no indivíduo normal e o indivíduo que tem asma brônquica, veja como tem uma diminuição bem acentuada de todos os parâmetros, do fluxo, da velocidade de fluxo no primeiro segundo, do fluxo, da velocidade média e da máxima, e consequentemente da capacidade vital. E uma última forma de representar essas capacidades pulmonares é através desse registro aí que a gente chama de alça fluxo volume. Aqui você faz o seguinte, você pega a primeira derivada do volume, que seria o fluxo, e coloca na ordenada contra o próprio volume. E aí você obtém uma figura desse tipo. Então veja que embaixo você tem o ciclo de inspiração e de expiração. Então, você vê que aí o volume é o mesmo volume que você inspira, você expira. O que aumenta durante a expiração é o fluxo. E por que o fluxo aumenta durante a expiração? Pense um pouco. Então, qual que é o ciclo que demora mais? Inspiração ou expiração? Então você inspira, demora mais tempo, e você expira num tempo menor. Então, portanto, você tem um maior fluxo durante a expiração. E aí a figura característica é essa aí, a alça fluxo-volume. Se a gente olhar como isso se comporta no indivíduo que tem uma doença obstrutiva crônica, vai ficar mais ou menos assim. Então aí nesse gráfico você tem sobreposto o indivíduo normal, com a sua alça fluxo-volume, e o indivíduo que tem por exemplo, uma asma brônquica. Às vezes tem uma diminuição importante tanto do volume quanto do fluxo durante a inspiração e a expiração. Então nessas três formas, são as três formas usadas aí para quantificar essa capacidade: a espirometria, o espirograma e a alça fluxo-volume. E aqui é só para mostrar para vocês como que se alteram esses parâmetros com a evolução da doença. Outra vez aqui uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele está medindo aí o espirograma, que é a velocidade de fluxo no primeiro segundo e a velocidade média. Então, à medida que a doença evolui, de leve, passando por moderada, acentuada até a grave, que é o mal asmático, você vai tendo uma diminuição significativa da velocidade de fluxo expirado por esse indivíduo. Então esse indivíduo ele tem uma dificuldade na expiração, tanto no primeiro segundo quanto no fluxo médio de ar expirado. Então aqui a gente acaba essa primeira parte, e na segunda parte a gente vai discutir especialmente a complacência pulmonar e as forças que estão envolvidas com esse processo e de que maneira elas afetam o processo respiratório.